e a gente começa em Êxodo capítulo 19. Então você pode deixar sua Bíblia aí aberta em Êxodo 19. Obrigado. Então, pessoal, vamos recapitular aqui, bem rapidamente, o livro de Êxodo. Tá? A gente não avançou tanto no livro de Êxodo, mas chega na metade dele. Livro de 40 capítulos, a gente chegando aí no 19, mais ou menos na metade. Mas, na verdade, quando a gente olha para o livro de Êxodo, a gente o considera em duas partes. A primeira parte é a saída, é o êxodo propriamente dito, né? Êxodo significa saída. Então é o êxodo propriamente dito, são os 18 primeiros capítulos desse livro. Na segunda parte desse livro, do 19 em diante até o 40, nós temos aquilo que a gente chama de aliança do Sinai, que é quando Deus chama Moisés ao Monte Sinai, firma com ele e com o povo uma aliança e lhe dá a lei, lhe dá os 10 mandamentos e também a lei. A gente vai ver direitinho esses detalhes. E a partir daí, o livro de Êxodo começa a ser a descrição, o registro dessas leis, das leis civis, que regiam o povo, como nação, das leis cerimoniais que endereçavam aos ritos religiosos do povo de Israel em relação a Deus, e a lei moral, os 10 mandamentos propriamente dito. Então a gente tem essa descrição aí ao longo do livro da segunda metade, a aliança do Sinai. Hoje nós vamos ver o que é a lei e essa aliança em torno da lei propriamente dita, no capítulo 19 de Êxodo. Nas duas próximas aulas, nós veremos os 10 mandamentos, então a primeira parte com os 4 primeiros mandamentos e os demais na segunda parte, né? Então a primeira parte sobre o amar a Deus, sobre todas as coisas, e a segunda parte, amar ao próximo como a ti mesmo. Então vão ser 2 aulas nos 10 mandamentos. E depois nós teremos mais uma aula sobre a quebra e a renovação da aliança, então é aquela situação lá do bezerro de ouro, como que Moisés e o próprio Deus lidam com aquilo tudo, renovando a aliança, restaurando a aliança que foi quebrada naquele momento. E teremos outras 2 aulas sobre o tabernáculo, que é uma parte difícil de Êxodo, que começa aquela descrição do tabernáculo, dos utensílios e das cortinas e do não sei o que lá e tal. Normalmente, gente, chegando aí em Êxodo 35, que a galera começa a ratear, começa a fraquejar aí na leitura bíblica anual, né? Então, até Êxodo 18, vai tranquilo, 100% de aproveitamento. Começa a entrar na lei, aí a galera já vai fraquejando, vai caindo uns pelo caminho. Aí começa a chegar em Êxodo e depois Levítico, aí separa os homens dos meninos. Quem normalmente passa daí costuma ir mais longe na leitura bíblica. Mas a gente vai ter 2 aulas justamente para mostrar a riqueza teológica desse texto. Normalmente a gente tem essa postura quando começa a falar sobre a lei, né? Caramba, agora vem a parte, não pode falar chata, então a parte difícil de entender da Bíblia, né? Aquela parte que é complicada, essa é a impressão que as pessoas têm. Mas por que essas coisas estão na nossa Bíblia? Por que leis civis e cerimoniais que não são aplicáveis hoje estão presentes na nossa Bíblia? Por que uma descrição tão detalhada de um tabernáculo que nem existe, nem vai voltar a existir, está presente na nossa Bíblia e repetida? Então a gente vai ver que essas coisas, esses elementos, eles apontam para uma realidade maior dentro da história da redenção. Essa é a ótica da teologia bíblica, né? Nós olharmos a grande narrativa, nós olharmos dentro do contexto da salvação o que Deus quer comunicar ao seu povo. E o que ele quer comunicar ao povo pela Escritura é o mesmo desde o tempo de Moisés.
a palavra de Deus, o intuito de Deus com a sua palavra, permanece o mesmo. O mesmo que foi para Moisés é para nós. E por isso a gente vai, então, entrar nesses detalhes aí do texto. Ok? Então, começando aqui, sem mais delongas, a gente lê em Êxodo 19, 2, que Deus começa a se referir ao povo como Israel. Até então, em Êxodo, o que a gente tem normalmente é os filhos de Israel, os filhos de Israel, os filhos de Israel. Isso significa que Deus, ou Moisés, enfim, está falando que aquele povo é descendente de Abraão. Então ele está querendo dizer isso, quando a Bíblia fala filhos de Israel. Mas em Êxodo 4 e agora também em Êxodo 19, a gente tem Israel como o nome do povo. Vamos ler Êxodo 19, 2. Em Êxodo 4, Deus também fala isso. Israel é o meu primogênito, né, quando ele vai falar para o faraó. Mas aqui em Êxodo 19, 2, Moisés passa a registrar isso. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente do monte. Esse é um detalhe importante, gente, na narrativa, porque agora, o que significa isso? O que é Israel? Quem era Israel? Israel é o novo nome de Jacó. Lembram-se da nossa aula sobre Jacó lutando contra o anjo do Senhor? E aí ele vence o anjo, ou melhor, ele não é destruído pelo anjo. Esse é o vencer, o grande vencer de Jacó é se entregar a Deus. É reconhecer que ele não pode com Deus, que ele depende do Senhor, que ele depende da graça do Senhor, e que Deus é fiel para cumprir a aliança que fez com Abraão e Isaque, com seus pais. Então Deus dá um novo nome, você não é mais Jacó, você não é mais o enganador, você é Israel agora. Então Israel marca a verdadeira, ou a grande, ou o auge da transformação de Jacó e da reconciliação de Jacó com o Deus da aliança. Porque antes de ir para a terra de Labão, ele se referia ao Deus dos seus pais. Agora, como Israel, é o Deus de Israel. Então, quando a gente tem o Senhor, e é Deus quem traz isso pela primeira vez, como eu falei, quando ele vai se revelar ao faraó em Êxodo 4, Israel é o meu primogênito. Então ele não está se referindo a Jacó, ele está se referindo ao povo. Ele está dizendo, esse povo é o meu filho, esse povo é a minha propriedade, é com quem eu tenho aliança. E Moisés entende essa linguagem e passa a usar em Êxodo também, no todo o Pentateuco, como registro, Israel, o povo de Israel. Aqui a gente não pode confundir com a tribo de Israel, que é lá na frente, depois que as 12 tribos se racharem, né, e virar Israel, tribo de Israel e tribo de Judá. Não. Aqui, Israel é sinônimo de povo hebreu, ok? Então ainda é todo mundo junto, é uma coisa só, tá? Então, isso daqui, Moisés está nos mostrando que esse povo é o povo da aliança. É com esse povo que Deus vai tratar como ele tratou com Abraão, como ele tratou com Isaque, como ele tratou com Jacó, depois, né, Israel. Então, o texto já vai nos mostrar isso. Então, quando a gente chega e vai avançando em Êxodo, a gente vê que agora, no capítulo 19, uma nova etapa na história da redenção é inaugurada. Como assim uma nova etapa? Eu já falei isso para vocês na última aula, que a maneira como Deus vai administrando a sua aliança, ela muda ao longo da história. Então foi com indivíduos até Noé, foi com famílias em Abraão, Isaque e Jacó, agora seria com uma nação através de Moisés como o mediador. Então, essa nova fase, milhões de pessoas sendo administradas sob o pacto, sob a aliança, demanda novos termos, demanda nova estrutura, demanda uma nova realidade de administração dessa aliança, dessa bênção, desse compromisso de Deus com o seu povo.
Então, a gente entende que há uma nova etapa, uma nova aliança inaugurada. E quando eu falo uma nova aliança, não quer dizer que a aliança que Deus fez com Abraão, Isaque e Jacó, a aliança da graça. O que era a aliança da graça? O homem, Adão, depois que pecou contra Deus, merecia a morte, Deus então dá um novo caminho de salvação, não é uma nova chance, porque não cabe ao homem usar ou não dessa chance. É um novo caminho de salvação, e esse caminho é uma nova aliança, que não vai ser mais pela obediência do homem, mas pela graça de Deus. É a aliança da graça. E essa aliança da graça, ela resgata, ela salva os filhos da mulher, a linhagem da mulher, que um dia pisaria na cabeça da serpente. E ao longo da história, essa aliança da graça é marcada em diferentes administrações. Então a gente tem a aliança com Noé, a gente tem a aliança com Abraão, e agora a gente tem a aliança do Sinai. Não dizemos que são dispensações, embora a palavra dispensação signifique administração, porque na teologia dispensacionalista, em que vê cada uma dessas alianças como uma dispensação, como uma aliança nova. E a gente não vê como algo novo, ok? Então, só um parênteses aqui da nossa distinção, porque nós não vemos isso como dispensações. Porque na teologia dispensacionalista, ela vai entender que a aliança com Abraão foi quebrada, então uma nova aliança com Moisés se inicia. A aliança com Moisés foi quebrada porque o povo foi rebelde e quis um rei para si, então uma nova aliança com Davi é firmada. A aliança com Davi é quebrada porque o povo se rebela contra Deus, procura outros deuses, é partido, né, pelo próprio Deus como maldição em 2 reinos, então uma nova aliança deve ser feita. Percebe? A aliança, a aliança atual, ela vem para complementar a anterior. Não é assim que a gente pensa. Tá? Porque isso quebra a continuidade da história. Nós cremos em 2 alianças. A aliança das obras, que a salvação vem pela obediência da lei, da vontade de Deus, aquela que Adão não conseguiu cumprir, e a aliança da graça. Cristo cumpre a aliança das obras para que nós, aliançados pela graça com Cristo, tenhamos acesso às bênçãos da aliança das obras. Perceberam? Então são 2 alianças só. Então todas essas outras alianças que a gente está vendo aqui, são na verdade modos de Deus trazer essa aliança da graça, aplicá-la na história do povo naquele momento histórico. Tá certo? Até que a gente chega onde nós estamos hoje. Então, quais são os meios da aliança hoje? Da graça, sempre foi. É a mesma aliança do Sinai. A graça no Antigo Testamento. O Deus do Antigo Testamento não é um Deus só de juízo, é um Deus de graça. É um Deus bondoso e a lei vem para isso. Quando nós nos reunimos e fazemos a ceia do Senhor, nós estamos nos lembrando e afirmando publicamente que somos povo dessa aliança da graça, que somos Israel, que somos filhos de Abraão, embora não sejamos judeus. Percebem? A aliança permanece. Então aqui a gente tem a aliança renovada. Por isso que eu não digo que é uma nova aliança, é a renovação da aliança, sob novos termos, não novos termos originais do pacto, permanece o mesmo a obediência a Deus, mas novas formas de administrar para aquela realidade histórico-cultural presente. Beleza? Alguma dúvida até aqui, gente? Sim ou não? Podemos seguir? Beleza. Então, no Sinai, uma nova etapa da aliança inaugurada, eu queria que vocês pulassem para Êxodo 32, versículo 13. 32, versículo 13.
aqui foi logo depois da situação, daquela cena do bezerro de ouro, que Moisés sobe ao monte para falar com Deus, a gente vai ter uma aula disso, só disso, e quando ele desce, o povo está adorando o bezerro de ouro, amando, né, sob orientação de Arão. E aí Moisés então intercede pelo povo. E olha como é que Moisés faz. Lembra-te de Abraão, de Isaac e de Israel, viu? Ele mudou o nome, não é Jacó aqui, lembra de Israel. Teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurados, e lhe disseste, multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, toda essa terra que tenho falado, dá-la-ei a vossa descendência para que a possuam por herança eternamente. Então o que Moisés, como o mediador daquela aliança, o intercessor do povo, ele está falando para Deus, Senhor, o Senhor é fiel à tua palavra, o Senhor fez uma promessa com Abraão, com Isaac, com Israel, e nós somos esse Israel, nós somos o fruto dessa aliança. Você porventura agora deixaria de cumprir a sua aliança? Quando você fez a aliança com Abraão, foi você que passou no fogo, você que se responsabilizou por um povo pecador, por um povo rebelde. Lembra disso, por bondade e misericórdia a nós. É basicamente isso que Moisés está falando. Então, na cabeça de Moisés, para Moisés, é muito claro que é a mesma aliança, gente. Não mudou, não houve uma quebra, não houve um rompimento. Percebem? É uma continuidade, tá bom? Nesse sentido, nós somos continuistas. Essa é a palavra bonita aí na teologia, tá? Que a gente vê as alianças como uma continuidade de uma única administração da graça ao longo dos séculos. Agora vamos voltar então para Êxodo 19, no versículo 7, 8 e 9, e a gente vai ver como essa aliança do Sinai se apresenta nos seus elementos pactuais. Êxodo 19, versículo 7. Então, como toda a aliança do Senhor, a gente tem um mediador, a gente tem Moisés. Então, versículos 7, 8 e 9. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo, expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma só voz, né? Tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés, eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Então, aqui em Êxodo 19, é óbvio que a gente já viu isso já vem sendo construído desde Êxodo 1, Moisés como esse mediador do povo, mas aqui Deus reafirma isso. Então ele fala, ok, a gente já libertou o povo do Egito, mas Moisés, você é mais do que um libertador, você é o meu representante, você é o meu mediador da aliança. Então, o povo precisa e vai saber, vai conhecer da aliança através de você. E o povo vai guardar a aliança por meio da sua instrução. Obviamente a gente sabe, né, Moisés é um mediador humano, um mediador pecador, imperfeito. Mas, como toda a aliança do Senhor, desde a criação, desde o pacto das obras, a gente tem a figura do mediador. Quem era o mediador no pacto das obras, gente, quando Deus criou todas as coisas? Adão, perfeito. E é por isso que, como a gente vai ver em Romanos, dando spoiler aí da nossa série, a gente tem que por meio de um só homem entrou o pecado no mundo. Por quê? O mediador quebrou a aliança. Então, se o mediador quebrou a aliança, ele trouxe a maldição da aliança, do descumprimento dela, sobre todos aqueles a quem ele representava. Percebem? Então, essa administração, o formato da aliança se mantém. Aqui é a aliança da graça. Não vai ser mais pelos méritos de Moisés. Não vai ser pela obediência de Moisés que esse povo vai ser salvo. Vai ser pela obediência de Cristo. Embora Cristo não esteja presente aqui historicamente. Cristo está presente aqui. Ele está nos céus nesse momento com Deus. Mas aqui, a administração ainda é local. Ainda não foi revelada na história da redenção
esse momento em que o grande mediador iria tomar para si as dores, o pecado do povo e dar ao povo os seus méritos. Ainda não é o momento disso, tá? Então, o momento temos um mediador humano, Moisés, comunicando ao povo a vontade de Deus. Se o povo obedecer essa vontade, ele é abençoado. Se ele desobedecer à vontade de Deus, ele é amaldiçoado. Tá bom? Simples assim. Essa é a lógica do Pentateuco. É a lógica, inclusive, questionada no livro de Jó. Que Jó, quando começa a sofrer, aqueles amigos dele, até ele começa a questionar. Não, você deve ter feito alguma coisa. Sonda o seu coração, olha dentro de si, vê as suas ações, prova-se, para ver se você não fez nada de errado. Porque Deus abençoa quem faz o bem, o justo, e Deus amaldiçoa quem não faz o bem. Então, a gente vê depois que na sabedoria de Deus, na sua ordem, ele pode transformar o mal em bem. A gente viu isso também em Gênesis, e muitas vezes algo ruim acontece com o justo, algo bom acontece com o injusto, mas Deus continua no controle, porque ainda não é o momento de reparar 100% todas as coisas. É a conclusão de Salomão em Eclesiastes, né? O sol nasce sobre justos e injustos. Então, isso a gente começa a perceber no desenrolar da Bíblia, aquilo que a gente já vem falando também, vou ser repetitivo, sobre a revelação progressiva. Então, por enquanto, a gente ainda está vendo uma pequena parte. Qual é a pequena parte aqui? A relação com a lei. Agora que a lei formal está chegando ao povo, a lei escrita, a lei registrada está chegando ao povo. E como que ele tem que lidar com essa lei? Obedecendo é abençoado, desobedecendo é amaldiçoado. Ok? Mas na bênção há muita bondade e generosidade de Deus, porque quando a gente olha na história, no pouco que o povo, e nós mesmos na nossa vida, nós somos obedientes a Deus, Deus nos abençoa muito. E no muito que a gente é desobediente, Ele nos amaldiçoa pouco. Porque se a gente olhar para o que esse povo fez e o que a gente faz com um pecador, a gente deveria ser muito mais castigado por Deus. Deus nos castiga na medida para a nossa instrução, para a nossa perseverança, como a gente viu no sermão de domingo, para a nossa experiência, a nossa esperança, embora ali não fosse castigo, fosse tribulação. Mas a verdade é que nem de longe a gente recebe da mão do Senhor aquilo que a gente deveria receber. E isso é bênção do Senhor. O povo deveria ter visto isso, ele não viu. Infelizmente ele não viu. Mas a lei do Senhor estava aqui para mostrar isso. Então, a gente tem primeiro a figura do mediador, depois a gente tem o símbolo da aliança. Então, o que é o símbolo da aliança? É a materialização daquele pacto. Então, qual é o símbolo, a materialização do pacto das obras? E aí, gente? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Aquilo ali era o que materializava a lei. Então, assim, por que uma maçã? A gente já passou por isso, mas é bom repetir, né? As verdades é sempre bom repetir. Não é porque tinha algo místico na maçã. Não sei nem se era uma maçã, gente. Podia ser qualquer outro fruto. Mas é porque o homem precisava materializar aquele pacto. Ele precisava ter algo ali para se referenciar, porque nós somos assim, nós somos seres simbólicos. Nós somos seres simbólicos e tudo bem, a gente registra, a gente ilustra, a gente compara as coisas que a gente tem para afirmar o nosso conhecimento. Não é assim? Então, assim, a gente que está aqui na frente pregando e ensinando, a gente percebe que cada um normalmente senta no seu próprio lado do banco. Isso acaba sendo um certo simbolismo, não tem referencial nenhum, gente, não é mais sã, não é o banco de ninguém e tal, mas daí quero ver se o pessoal que senta do lado direito tiver com o lado direito tomado, você vai ficar incomodado, você vai dar uma bugada quando chegar ali, tipo, e agora, eu sento onde? Não é? A mesma coisa o pessoal aqui do lado esquerdo. Isso é natural do ser humano, a gente vai criando referências materiais,
para a gente se sentir bem, para a gente se sentir confortável. E também para aprender, para reter aquilo que é verdade. E Deus sabe disso, Ele criou a gente. Então, em toda a administração da sua aliança, tem um símbolo. Na administração com Abraão, na aliança com Abraão, qual era o símbolo, qual era a materialização dela? Com Abraão, gente. O que tinha que fazer no 8º dia com o neném? Isso, muito bem. A circuncisão era a marca da aliança. E aqui em Moisés? As tábuas da lei. Os 10 mandamentos escritos em pedra. Então abram, por favor, Êxodo 32, versículos 15 e 16. Êxodo 32, 15 e 16. Hoje eu estou com sede. Aqui no Renan. Obrigado, meu irmão. É para perguntar, gente. Vamos embora, vamos perguntar mesmo. Só uma dúvida. Com relação à primeira aliança, o símbolo árvore, ok, era possível Adão, né, seguir e obedecer. Uhum. Com relação à circuncisão, também 100% possível. Mas quando chega no símbolo das tábuas, já não é mais possível. Obedecer, você diz. E aí qual é essa relação? Por que na terceira fase das alianças torna-se um compromisso impossível de cumprir? Como que é essa relação? Ou o perdão faz parte do compromisso e está tudo certo? Vai haver esse ciclo de pecado, perdão e um crescimento até o processo de santificação, né? A gente precisa, então, separar, nesse caso da aliança aqui, o símbolo da obrigação. A obrigação é a obediência. Isso é impossível da gente cumprir. É a mesma obediência exigida a Abraão, que também era impossível. O símbolo só representa uma realidade pactual. Então, as tábuas representam a lei, representam essa obediência. A circuncisão também representa a obediência. Tanto é que Paulo vai olhar para os judeus em Romanos e dizer o seguinte: olha, o verdadeiro circuncidado é aquele que é circuncidado de coração. Porque não adianta você ser circuncidado na carne e não obedecer a Deus. Você pegou o símbolo, mas você não se ateve ao que ele representa. Então, na verdade, essa lógica entre o símbolo e a obediência sempre existiu. A obediência de Abraão não estava em circuncidar, estava em obedecer os preceitos de Deus. A circuncisão era só um rito de obediência. No caso, a mudança aqui, a particularidade do símbolo é que no Éden, o símbolo era não faça. Então ele simbolizava a aliança e a obediência em não pegar do fruto. Em Abraão faça. Ele simbolizava a obediência e a aliança no fazer. Você precisa. Tanto é que a gente tem em Êxodo 4 uma situação muito esquisita. Eu vou abrir um parênteses aqui, mas é importante, tá, gente? Para a gente entender essa questão da aliança e da obediência. Até porque a aula hoje é sobre lei mesmo, então a gente pode... Então, abram para mim, por favor, em Êxodo 4, 24. Eu adoro esse texto. Quem está lendo a Bíblia pela primeira vez, em sequência, passou por esse texto e não perguntou nada para o pastor, é porque não está lendo a Bíblia direito. Eu vou ler Êxodo 4, versículo 24, 25 e 26. Só para vocês entenderem, gente, o contexto. Moisés, ele volta para o Egito, ele estava lá no deserto, na casa do seu sogro, então ele pega Zípora e seu filho e vai para o Egito, então, para libertar o povo. E a partir do versículo 27, ele encontra com Arão e fala tudo para Arão que ele viu lá, que ele ouviu de Deus lá no monte, na sarça ardente, tá? Aí no meio da história, não tem nem título do capítulo, acho que a galera não estava querendo dar muita atenção mesmo, para passar batido. Do nada, estando Moisés no caminho, numa estalagem,
encontrou o Senhor e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio do seu filho, lançou-o aos pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou. Ela disse: esposo sanguinário por causa da circuncisão. Olha que doideira, gente. O que está acontecendo aqui? Moisés simplesmente, beleza, fui chamado aqui na sarça ardente, vou me encontrar com Arão, vou falar tudo que tem para falar com ele. E aí ele chega numa estalagem tipo um hotelzinho, né, para passar a noite, tipo aquilo que não tinha para Jesus quando Maria foi para Belém, era isso. Uma estalagem, isso era comum no deserto. E aí, quando ele está chegando nessa estalagem, ele vê isso, tipo, Deus, o Senhor, encontra Moisés para matá-lo. O que está acontecendo aqui nessa cena, gente? E aí Zípora entra no meio, começa a ter uma DR aqui, começa a ter uma briga de casal, chama Moisés de sanguinário, corta o prepúcio do filho e joga nos pés de Moisés, e Deus vai embora? O que está acontecendo aqui? Moisés não tinha circuncidado seu filho. E ele era o mediador da aliança. Ele estava indo cumprir a vontade de Deus como boca de Deus. Mas ele não tinha cumprido o pacto. Ele não tinha cumprido o símbolo que simboliza a obediência. Então era como se ele não tivesse externamente impacto com Deus. E se ele não está em aliança com Deus, ele é digno de morte. Zípora entendeu isso tudo, a esposa dele entendeu isso tudo. E tomou o prepúcio e jogou e falou. Só que aqui a tradução não é boa, tá? Não é esposo sanguinário, não. Aqui é noiva sanguinária. E aí pior ainda, porque a gente não tem ideia do que Zípora está querendo dizer. Aí no português botaram esposo sanguinário, porque alguns acham que ela está chamando Moisés de sanguinário. Mas provavelmente Zípora, porque não estava acostumada com esse rito da circuncisão, ela poderia, isso é uma das interpretações, eu acho a mais plausível, tá, gente? Ela poderia achar assim meio brutal isso, sabe? Um Deus que exige prepúcios. Então ela estava dizendo, e ela está revoltada com Moisés, é o seguinte: você deveria ter feito isso. Olha o que eu tive que fazer para que Deus não te matasse. Porque você não cumpriu a sua parte como representante da aliança. Então, você me fez noiva sanguinária. A responsabilidade é sua, não é minha. Por isso que Zípora está irada com Moisés. Percebe? E aqui é mais uma prova da construção do caráter de Moisés, mas que é um mediador falho, que ele não consegue cumprir nem para ele. E é o que depois o autor de Hebreus vai explicar para a gente, porque o sumo sacerdote, ele tinha que sacrificar, expiar os pecados do povo e os próprios, mas a gente tem um sumo sacerdote que é Cristo, que não tem pecados, que cumpriu a aliança, que não precisa de alguém chegar lá e falar: olha, eu sou sanguinário por sua causa, porque você não cumpriu a sua parte, você não foi homem suficiente na sua própria casa, e você quer ser homem para o povo de Deus. Então o símbolo é importante na aliança, mas ele simboliza uma obediência maior. Tá? O símbolo não é obediência. É que na lei, nos 10 mandamentos, realmente começa a misturar, porque o símbolo é a lei. Né? Mas o símbolo não é a lei e não é a lei. O que eu quero dizer com isso? O símbolo, os 10 mandamentos, é o resumo da lei moral, mas não é toda a lei de Israel. Tá? Então, agora sim, vamos lá para Êxodo 32, 15 e 16. Ficou claro, meu irmão? Deu tranquilo? Gente, é para perguntar mesmo, porque essas questões de aliança, de lei e tudo, entram um pouco na parte técnica, e principalmente do Antigo Testamento. Então, assim, é para perguntar mesmo. Vai lá, Franklin. Espera aí, o microfone, por favor. Tem uns que entendem que ele queria matar o filho. Tem isso também. O texto ainda deixa essa outra dúvida, se Deus quer matar Moisés ou o filho. Mas provavelmente é Moisés por causa dessa figura do mediador. Tá? Pela narrativa, ela gira todo em torno da omissão de Moisés.
E aí depois o texto continua falando sobre Moisés, então é sempre sobre Moisés. Tanto que ele nem menciona aqui o nome do filho, né? Provavelmente é Gerson, mas nem menciona o nome do filho. Tá? Então, assim, aqui tem essa linha, mas provavelmente, de fato, imagino eu que seja Moisés. E Deus queria matar Moisés. Tá? Vamos lá, Êxodo 32, 15 e 16. E voltando-se, desceu Moisés do monte com as tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados. De um e de outro lado estavam escritas. Versículo 16, que é o que eu quero destacar, que é o mais importante. As tábuas eram obra de Deus, e também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. O que o texto está falando? Que foi Deus quem escreveu nas tábuas. Quando Moisés quebra essas, por causa do bezerro de ouro, Deus ordena que ele lavre novas tábuas. Não, aqui é Êxodo 32, já são as segundas. Desculpa, gente. Mas aqui nas segundas, o texto fala para Moisés lavrar novas tábuas, cortar em pedra novos pedaços e levar para Deus escrever de novo. Ou seja, as tábuas da lei eram um resumo da lei moral escrita por Deus. Tinha os 10 mandamentos, provavelmente repetido em cada tábua, tá? Não era tantos de um lado, tantos do outro, não. Estava repetido várias vezes, tá? Quantas vezes não sabe. Mas ela foi escrita por Deus. É algo dado por Deus, é um símbolo dado por Deus. Tá bom? Tanto é que as tábuas da lei depois vão para dentro da Arca da Aliança. E ali representa a presença de Deus. Depois que a gente vai chegar no tabernáculo direitinho, mas Deus se manifestava depois que a tábua da aliança, depois que a arca da aliança e o tabernáculo foram construídos, ele se manifestava em cima da tábua da aliança, da arca da aliança, que as tábuas estavam dentro. Então, ali é o símbolo da aliança de Deus com o povo, da aliança do Sinai, tá bom? E a gente também tem, então a gente tem o mediador, que é Moisés, o símbolo, que são as tábuas da lei, e os termos da aliança. Toda vez que Deus vai renovar uma aliança, ele repete algo. Então ele vai renovar a aliança da graça com Abraão. Por quê? Porque ele já falou para Eva que viria um descendente da mulher que pisaria na cabeça da serpente. Então isso daí já é a aliança da graça, né? Ela merecia a morte, mas há esperança de vida num descendente da mulher. Quando Abraão chega para receber essa aliança de Deus, Deus então fala novos termos da aliança. Então ele coloca, olha, vai para a terra que eu te mostro, olha para o céu, para as estrelas do céu, se é que podes contar, porque a sua descendência vai ser como essa, e te abençoarei os que te abençoarem, te amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então Deus está colocando os termos da aliança, no caso a bênção da aliança, através do cumprimento, mas não é o de Abraão, do próprio Deus, pela graça. E aqui Deus repete isso e acrescenta. Então, nesse momento, ele vai registrar todos os termos dessa aliança. Como, de que modo, por qual meio o povo de Israel deveria viver para ser identificado como povo da aliança. Êxodo, 24, 3 a 8. Êxodo 24. Êxodo 24, versículo 3. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos, todas as leis. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que falou o Senhor faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Tendo ele se levantado pela manhã, de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte, 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. Uma pausa aqui. É essa distinção que eu quero colocar para mostrar para os irmãos aqui. Você vê, quando fala das tábuas, quem que escreveu? Deus. Quando fala dos estatutos, da lei, quem que escreveu? Moisés. Tá?
E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. E ele não só copiou os 10 mandamentos, todas as leis que a gente tem no Pentateuco são registradas por Moisés escritas. Isso é importantíssimo, gente, mas muito importante. Eu vou falar para vocês por quê. Existe uma linha de interpretação da Bíblia, uma escola de interpretação, que vai dizer que nessa época do Pentateuco ainda não havia registro escrito para o povo de Israel, que era nômade. Ali governava a oralidade, ok? E que nessa oralidade algumas coisas se perderam, outras foram gravadas, reproduzidas de forma errada, até que a lei foi registrada propriamente dito no tempo dos reis, perdida também e resgatada no tempo do pós-exílio. E que tudo que a gente teria do Antigo Testamento seria dessa época, principalmente de Esdras e Neemias. É daí que vem algumas heresias. Como, por exemplo, nem tudo que está em Gênesis é literal. Porque foi uma resposta dos que escreveram o Pentateuco, ou no tempo dos reis, ou no tempo do exílio, a outras religiões, como a religião babilônica. E aí começam os devaneios. Não, porque quando fala que, lá em Gênesis 1, que Deus criou o sol para governar o dia, é porque tinha um Deus que era o sol, então ali era a forma de você confrontar a religião da época. Mas não é isso, gente. Já havia lei escrita, já havia registro escrito. Ok? E aqui, creio eu, inclusive Gênesis. Então Deus vai se revelando a Moisés durante 40 anos, e durante esses 40 anos ele vai registrando Gênesis. Ele vai registrando a história da criação. Não porque o povo, em algum momento histórico, precisava se defender de uma religião pagã, mas porque Deus se revela independente de qualquer outra religião. Porque o nosso Deus é soberano. A nossa religião, a nossa Bíblia, o cristianismo não é resposta a nenhuma outra religião. É a verdadeira e a única religião que liga o ser humano a Deus. Ok? Prova disso, Êxodo 24, versículo 4. Moisés já tinha escrito. Versículo 5, enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos, sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade a aspergiu no altar. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo. O que é esse livro da aliança? São as tábuas da lei? Não, é o livro que ele escreveu, com todos os estatutos. Percebe? E eles disseram: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo. E disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas essas palavras. Então, a gente tem a partir de agora uma relação pactual, uma relação de aliança, de compromisso do povo com Deus, regida, medida pela lei de Moisés, que é assim que o Novo Testamento vai chamar o Pentateuco, vai chamar todos esses estatutos, não só os 10 mandamentos. Quando Jesus e outros querem se referir ao Antigo Testamento, ele fala: não é assim, porventura, que diz a lei e os profetas? Ou não é assim, porventura, que diz a lei de Moisés e os profetas? Percebem? Então, é disso que o Novo Testamento se refere, principalmente ao Pentateuco e o livro da aliança, que continha toda a lei, todo o código legal daquele povo, do povo de Israel naquele momento, inclusive os 10 mandamentos. Em Êxodo 20 a gente tem eles registrados também. Então é possível que nesse livro da aliança a gente tivesse os 10 mandamentos como abertura deles, como a gente tem hoje, tá? Então essa é a ideia, o livro da aliança é isso. São os 10 mandamentos, mais todos os estatutos que Deus revelou a Moisés e ele registrou por escrito para o povo. Esses mesmos estatutos, quando um rei de Israel
subir ao trono, ele deveria copiar toda a lei. Então já tinha o registro escrito. Josué entrou na terra prometida com esses estatutos escritos. Os juízes embaixo de Moisés, aqueles que a gente viu na semana passada, que ele nomeou a conselho de Jetro, também deveriam ter cópias para legislar sobre o povo de forma correta, de forma justa. Bom? Então, todo não, porque registra a morte de Moisés, né? Provavelmente Josué terminou o Pentateuco. Até a morte foi ele. Aqui o texto é bem claro, foi Moisés quem escreveu. E e o próprio Jesus vai atribuir a autoria de Moisés. Então, ir contra a autoria de Moisés é ir contra o próprio Cristo. Tá? De próprio punho. É lógico que a gente teve outras cópias. Tá? E o original de próprio punho de Moisés não era mais santo do que os outros. Porque era santo, era aquilo que foi escrito pelo dedo de Deus, entre aspas, né? na pedra. Né? Mas, sim, foi Moisés de próprio punho, e depois, sim, houveram cópias. Mas as cópias eram completamente, assim, fidedignas. Tá? Isso a gente vai ver na lei. Quando a gente falar sobre... na lei? Não, eu posso falar agora na lei civil rapidinho, porque vou voltar isso aqui. Porque depois vai ser sobre os 10 mandamentos. Tá, eu acrescento isso aí do Código de Verhamurá. Então vamos seguir para a gente chegar lá. Não, vai lá. Contido no Pentateuco. É a lei que governava a teocracia de Israel. Tá? Como assim? Provavelmente é Êxodo 20 até o final. E aí você acrescenta Deuteronômio, algumas partes de Levítico. Então, assim, ele meio que está... Tá? Agora, quando o Novo Testamento fala lei de Moisés, a gente pode entender que é todo o Pentateuco. Mesmo a parte que não foi escrita por ele, né, por Josué no final. Tá? Então, é uma forma genérica. Tipo, a lei e os profetas, tipo... Salmos, a gente sabe que não é literatura profética, mas foi escrito por Davi, que era profeta, né? Que não era profeta, mas tinha ali o dom da profecia, ok? Então, aquela metonímia, né? O todo pela parte, é isso aí, né? O pessoal que está aí no vestibular. Então, essa figura de linguagem aí, leia os profetas, tá? Era essa maneira. Beleza, gente? Mais alguma dúvida? Não? Então, vamos seguir. Então, então a lei do Senhor estabelece o padrão de relacionamento para o povo. Então, o nosso primeiro ponto foi que a aliança do Sinai, a lei do Senhor, representa esse novo momento do pacto, da graça, e agora que a lei do Senhor estabelece o padrão de relacionamento. Esse é o motivo da lei. Para que Deus deu essa lei tão formal? Ela já existia, mas ele registrou para que nós soubéssemos, o povo principalmente, qual é a vontade de Deus e como a gente deveria se relacionar com Ele. A pergunta 91 do Catecismo Maior, ela faz o seguinte questionamento: qual é o dever que Deus requer do homem? O dever que Deus requer do homem é obediência à sua palavra revelada. Então, a nossa obrigação com Deus, independente de quem seja, crente ou não, é obedecer à palavra de Deus revelada. A palavra, hoje, a gente tem a Escritura, palavra exaustiva de Deus revelada. Mas quando ainda não havia Escritura organizada, era a palavra por meio dos mediadores. A partir de Moisés agora, você ainda tem palavra revelada pela boca dos mediadores e mais em seguida dos profetas. Moisés já é considerado profeta, o maior dos profetas, então, como se ele abrisse, inaugurasse o ofício profético, ok? Mas a gente tem aqui já um elemento escrito. Então a balança vai mudando, gente. No início, você só tem a boca de Deus.
Agora você tem a boca de Deus pelos profetas e você tem a Escritura, objetiva revelada. Com o tempo, isso vai mudando até que não tenha mais profecia para acrescentar e tenha só a palavra de Deus. Entenderam? Esse é o rumo, esse é o caminho da história da redenção, porque a gente já vai chegando no final. Aquilo que tinha que ser revelado já foi pelos profetas. E agora a gente tem integralmente a Escritura nisso. Ok? Então ela serve para isso. E a pergunta 97 vai falar sobre a lei moral. O que é essa lei moral? A lei moral é a vontade de Deus. É a vontade de Deus para o homem. A lei moral ela é mais genérica mesmo. Tá? É aquilo que Deus requer do homem como obediência. Independente do tempo. A lei moral de Deus é a mesma e é válida e sempre foi válida. Tá certo? A lei moral de Deus é a mesma, sempre foi válida e continua sendo válida. Certo? Então, de que é a utilidade a lei moral a todos os homens? Essa pergunta do Catecismo 97, ele está falando o seguinte: para que serve a lei moral? Para todo mundo, seja crente ou não. Para que ela serve? E ele vai falar 3 coisas. A lei moral é de utilidade para todos os homens para instruir sobre a natureza de Deus, ou seja, nos mostrar quem é a natureza e a vontade de Deus, então nos ensinar quem é Deus e qual é a sua vontade, para convencer os que são, de que são incapazes de guardar e do estatuto poluído e pecaminoso da sua natureza, ou seja, a lei também agora no pecado nos mostra que nós não conseguimos guardá-la, e por isso, última parte, assim ajudando-nos a ver melhor como precisam de Cristo. Então a lei do Senhor hoje, no estado de pecado, ela serve para essas 3 coisas: nos instruir sobre quem Deus é e a vontade dele, para nos mostrar que nós, por sermos pecadores, somos incapazes de cumprir essa vontade, e por isso mesmo nós precisamos de Cristo. Em outras palavras, irmãos, a lei é o Evangelho, e o Evangelho é a lei. E eu queria tirar essa dicotomia, se é que há, na mente dos irmãos, de que esse era o tempo da lei, agora é o tempo do Evangelho. Esse é o tempo da lei, agora é o tempo da graça. Esse era o tempo da lei, agora é o tempo de Cristo. O próprio Cristo falou: eu vim para cumprir a lei. E a lei não é nada mais, nada menos do que graça de Deus. Se o homem pecador é incapaz por natureza de conhecer a Deus, Deus nos deu a sua lei para que ele se fizesse conhecido. E ele se fazendo conhecido, nós nos conheceríamos como pecadores, nos reconheceríamos como malditos e poderíamos ter acesso à salvação por meio de Cristo. Graça. Então a lei, irmãos, é graça. Sempre foi e sempre vai ser. E é uma verdade que a gente já viu isso quando eu falei sobre a criação, os mandatos, né, cultural, social e espiritual, ou seja, as obrigações do homem para com Deus no momento da criação. Que eu lembro que eu falei na época, e eu sempre destaco isso, que a obediência é bênção. A bênção viria pela obediência. Então, lá em Gênesis, a gente vê Deus falando assim: e Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai-a. Então, o domínio, o encher a terra, é ordem, mas ela vem de uma bênção. Então, qual é a nossa relação de povo de Deus, agora sob a graça de Cristo, com a lei? É que, quando nós obedecemos a lei, nós somos abençoados por Deus. A nossa obediência à vontade de Deus não é para conquistar algo de Deus, ou para fazer jus à morte de Cristo, como se a gente tivesse alguma obrigação de compensar. Não. A nossa obediência é meio de alcançarmos as bênçãos de Deus. E a gente vai ver isso muito claro nos 10 mandamentos. Por exemplo, quando fala honra pai e mãe para que seus dias se estendam sobre a terra. Como assim? Como assim? O que isso quer dizer? A gente sabe, pessoal,
pelo conhecimento comum, que aquele filho, aquela filha, que obedece aos pais, que segue a vontade deles, mesmo sendo pecadores, que não se rebela, que não mexe com coisa errada, digamos assim, não se revolta na vida, dificilmente vai aparecer morto no G1, com dívida de droga. Sendo bem claro. Agora, quando a gente pega aquele garoto, aquela menina que desde pequena é um delinquente, porque não tem família, não tem estrutura familiar para ali conduzir no caminho correto, seja qual for o motivo, o que normalmente a gente fala? Ih, essa criança não tem futuro. Está perdida na vida. E se for, infelizmente, numa situação de vulnerabilidade social, tal qual a gente vê muito no Rio de Janeiro, irmão, não vai durar muito não. Daqui a pouco acorda na vala. É assim, gente. Percebe? Agora, quando a gente, de novo, nossos pais, eu como pai, somos pecadores, somos falhos, mas quando a gente permanece seguindo o mandamento de Deus, de honrar pai e mãe, a gente é muito abençoado e vai se livrar de muitas coisas que podem nos atentar contra a nossa vida. Daí vem a sabedoria da lei do Senhor. Então a lei do Senhor serve disso, de instrução, de convencimento, de necessidade, mas ela também serve para o nosso crescimento, para a nossa bênção. E aí então, irmãos, nessa última parte, vai lá, Frank. Exatamente. Esse caráter de Deus é revelado nesse ponto que eu falo da instrução. Instruir quem Deus é. O que agrada a Deus. E assim, quando a gente fala da lei, aí agora eu vou para o local comum, tá, gente? Normalmente nas aulas sobre lei, a gente divide a lei em 3 tipos, né? A lei do Antigo Testamento. A lei moral, a lei civil e a lei cerimonial. Então, a lei moral é isso que o Franklin comentou. É a lei que vai refletir quem Deus é, o caráter de Deus. Aquilo que é da vontade dele e aquilo que a gente obedecendo vai glorificar a Deus, vai mostrar para o mundo que Deus é bom, que Deus existe. É a lei moral de Deus. É o aspecto moral, é a declaração da vontade de Deus. E essa lei moral, o aspecto moral da lei sempre existiu. Quando eu falo que a lei e os estatutos de Deus sempre existiram, principalmente a lei moral, ela sempre existiu desde Adão. Então, quando Deus fala, olha, não come desse fruto, porque do dia que você comer morrerá, isso já era uma lei moral. Qual era a moralidade por trás disso? Que o ser humano criado, à imagem e semelhança de Deus, deveria conhecer o bem e o mal ao conhecer a Deus. Ele deveria conhecer através de Deus. Deus é quem deveria ensinar ao homem o certo e errado, o bem e o mal. Ele não deveria se apropriar do mal, se fazer mal para conhecer o mal. Ele deveria aprender isso de Deus. Isso é lei moral, percebe? Isso já vem desde lá do Éden. Então, a gente tem esses exemplos. A gente tem o exemplo do sábado, do dia do Senhor, que foi o que eu comentei no último domingo. Quando Deus vai distribuir o maná, ele fala para o povo pegar porção dobrada no 6º dia, porque o 7º é dia do Senhor. É dia do Senhor. Aí o povo não pega, aí uns faltam, ficam com fome, depois de um tempo o texto diz que eles aprendem. E aí eles começam a pegar, e aí o texto termina. E então o povo descansou. O povo entendeu o que era o sábado. O povo entendeu o que era o dia do Senhor. E olha de novo, o sábado é um excelente exemplo. E sábado aqui, né, gente, é o nosso domingo. Para mim é um excelente exemplo hoje para a igreja daquilo que eu falei da criação. De que a obrigação, de que a obediência nos é bênção. Porque a gente precisa vir à igreja, é responsabilidade nossa. Isso não é legalismo, isso não é religião morta, gente. Não é uma opção para o crente não vir à igreja no domingo, ok?
sendo bem claro com os irmãos. Mas quando a gente vem, a gente é alimentado, a gente é edificado, a gente descansa. A gente tem pelo menos aí algumas horas do nosso dia em que a gente não pensa nos nossos problemas, ou quando pensa neles, é a luz da palavra de Deus. É descanso para a nossa alma. A gente precisa disso. E quando o povo não cumpriu isso, ele foi amaldiçoado. Abram, por favor, em 2 Crônicas 36. O autor das Crônicas nos ensinando da onde veio o exílio, que durou 70 anos. 2 Crônicas 36, versículo 20 e 21. Depois que Jerusalém é invadida, 2 Crônicas, então, registra assim, 36, versículo 20 e 21. Os que escaparam da espada, a esses levou ele para a Babilônia, onde se tornaram seus servos e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. O povo não estava mais guardando o sábado. Ele não guardava mais o dia do Senhor e ele não guardava mais o ano de descanso da terra, que depois de 6 anos de cultivo, um deveria ser de descanso da terra. O povo não guardava mais isso. Então Deus, no castigo do exílio, impõe o sábado. Impõe o sábado do Senhor. Isso é tão claro para o povo que quando Neemias, depois o pessoal volta do exílio, e o povo não estava guardando o sábado, Neemias vigorosamente, com muita força, com muita firmeza, ele vai exigir o sábado do povo de Deus. Então essa é a lei moral, gente. Ela reflete o caráter de Deus. Os 10 mandamentos são o resumo da lei moral e contém a lei moral. Mas a gente não consegue realmente cumprir totalmente pelo nosso próprio mérito. É simplesmente por Cristo. Cristo que cumpriu isso tudo. Mas agora que Cristo cumpriu, Ele nos habilita pelo Espírito Santo a cumprir a lei. Nós somos habilitados, capacitados a cumprir a lei por causa do Espírito Santo em nós, para que a gente seja abençoado nesse cumprimento. Não para a salvação, a nossa salvação já foi toda resolvida em Cristo. Mas a lei nesse ponto serve para a nossa santificação. Porque agora a gente olha para a lei de Deus, não como algo que nos condena para a morte, mas algo que nos abençoa por causa de Cristo Jesus e da obra do Espírito Santo. Beleza? Lei civil, o aspecto civil da lei, era o modo que Israel... uma dúvida, vai lá. A gente tem uma pergunta da internet. Dizer que o tempo da graça e da lei é o mesmo, se comparando a lei moral se comparando a lei moral é fácil, mas e as demais leis? Como não distinguir do tempo da graça, já que não há cumprimos em nossos dias? Excelente, é aí que a gente vai entrar agora nesses 2 pontos. Então, só para deixar bem claro, o tempo da lei e o tempo da graça são um só e eles permanecem até hoje. Por quê? Se temos salvação em Cristo Jesus, agora eu estou indo direto lá para a aplicação cristocêntrica, eu estou indo para o final, mas daqui a pouco eu volto. Se temos salvação em Cristo Jesus, é porque hoje Ele cumpriu a lei. Isso é a nossa justificação. A gente não viu em Romanos que justificação é Deus nos declarar justo? Como que Ele nos declara justo? Porque Cristo cumpriu a lei. Ele foi justo. Então Deus atribuiu o cumprimento da lei de Cristo a nós. Se a lei não estivesse em vigor no Novo Testamento, se agora fosse o tempo da graça e não da lei, então a gente nunca seria salvo por Cristo. E outra, graça não é sinônimo de ignorar a lei.
Graça é sinônimo de não aplicar a nós culpados aquilo que a gente merecia. Mas a lei precisa ser aplicada, porque Deus é justo. Então a lei permanece hoje. Vivemos no tempo da lei. Não vivemos sob a lei. Vivemos sob Cristo, que cumpriu a lei. Tudo pela graça. Sempre foi assim. Moisés não cumpriu a lei perfeitamente. A gente já viu várias vezes, vai continuar vendo até o final do Pentateuco que Moisés é alguém falho, um pecador. Então ele também não cumpriu a lei. O povo de Israel não cumpriu a lei. Ninguém, gente, foi salvo por cumprimento da lei. Foi salvo pela graça, através, expressa, manifestada, aplicada na obra da lei de Cristo. Ok? Vai lá. Exatamente. Uhum. 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 E a gente confunde também porque assim, quando Jesus veio cumprir a lei, mas aí ele vai falar principalmente do Sermão do Monte, né? Ouviste o que foi dito, não matarás. Todavia, aquele que odeia o seu próximo já o matou dentro de si. Então Jesus mudou a lei. Jesus expandiu a lei. Não, ele interpretou a lei. Cristo é o suprassumo na perfeição dos 3 ofícios: profeta, sacerdote e rei. O profeta é aquele que interpreta. É aquele que vai falar para o povo o que ele ouviu de Deus e interpretar para o povo. Né? Como o profeta Natan interpretou para Davi. Olha, tinha um cara com uma ovelhinha, então você que é esse cara. Cristo é o profeta perfeito. Por que ele é o profeta perfeito? Porque ele é Deus. Então ele proclama e interpreta a própria palavra. Então no momento em que ele vai aplicar a lei, ele não está ensinando algo novo. Ele está nos mostrando como nós devemos ler a lei moral. E aí, a gente tem, então, porque Cristo é Deus, ele tem autoridade para revogar, não a lei moral, porque ele mesmo fala que essa ele não revogou, mas as leis cerimoniais e civis, que é até a pergunta aí da internet. Então, a gente tem leis cerimoniais, por exemplo, de pureza, de lavar as mãos e tudo, que Jesus não cumpria. E aí ele vai falar, mas olha só, não contamina o homem aquilo que vem de dentro, mas aquilo que sai dele. Então, o que Cristo está nos ensinando é a moralidade, e esse aqui é o meu ponto, é o que eu trago aqui, para que a gente entenda perfeitamente essa divisão. Essa divisão de lei cerimonial, civil e moral, ela facilita, ela é didática, mas ela dificulta um pouco quando a gente estanca elas.
Então, o que eu quero dizer para os irmãos? A lei civil e a lei cerimonial estavam a serviço da lei moral. Ok? Por quê? A lei civil e a cerimonial tinham um objetivo histórico para o povo de Deus na história da redenção. Qual era o objetivo da lei civil? Organizar civilmente aquela sociedade. Qual é a base da lei civil de Deus? A lei moral. A lei moral. Então, aí voltando aí à pergunta da internet, quando a gente fala então que, mas o tempo da lei é o tempo da lei moral, da verdadeira lei de Deus. A lei civil e a lei cerimonial refletem o caráter de Deus aplicado a uma realidade histórico-cultural muito específica. Então, por exemplo, vou citar um exemplo aqui sem me delongar muito. A lei civil, aquilo que o Franklin comentou também, a gente tem muita similaridade do livro da aliança, e aí quando eu falo livro da aliança, de Êxodo 21 em diante, tá? Com outros códigos civis do mesmo tempo. Sumérios, de outros povos da Mesopotâmia. Aí você fala, então Moisés copiou daqueles povos? Não, porque foi Deus que colocou. Então Deus que copiou daqueles povos? Não. Deus dotou aqueles povos de um pouco de sabedoria. Toda verdade é verdade de Deus, irmãos. Toda verdade é verdade de Deus. Então, se um ateu hoje chegar e falar, cara, a vida é preciosa, a gente não pode matar ninguém sem motivo algum, isso está certo ou não está? Isso reflete a vontade de Deus ou não? Isso é a lei de Deus colocada no coração dos homens, é o que Romanos fala. Então, quando a gente tem outros povos tendo leis semelhantes à de Israel, isso não é prova de que a Bíblia foi manipulada ou inspirada em outras culturas. Pelo contrário, é prova a nosso favor de que até as culturas pagãs reconhecem a sabedoria de Deus, porque a lei de Deus lhe foi colocada no coração, e por isso são indesculpáveis. E aí a gente faz a ponte de Êxodo com Romanos. Entenderam? Então, nessas leis civis, só que mesmo as leis civis de Israel, como eu falei, elas respondem à lei moral. Então, vou dar um exemplo para vocês. A gente vai ver muito na lei uns exemplos do tipo, se alguém brigar com uma pessoa e matar a pessoa, então a pessoa que matou, né, o assassino, vai ser apedrejado no arraial. Aí você fala, caraca, que lei moral é essa? Que Deus é esse que está sendo refletido numa pena de morte? Isso é uma lei justa. Para mostrar para o povo de que a vida é muito preciosa para Deus. E você vai pagar com a sua própria vida. Que a única coisa que você, depois que der, não vai poder reconquistar. Para que o povo entenda o nível da vida do ser humano para Deus. Quando a gente olha, por exemplo, se alguém mata o boi, o gado de uma outra pessoa, cava um buraco, tem lá uma lei que é assim, se você cavar um buraco e o boi, o jumento do seu vizinho cair e ele vier a morrer, você vai ter que restaurar o valor daquele jumento. Se ele só se machucar, mas sobreviver, você vai ter que pagar os custos, mas tudo bem. Sabe o que a lei de Hammurabi dizia sobre essa mesma situação? Que aquele que matar ou ferir o gado de outro vai ser morto e ferido da mesma forma. Então a lei de Israel, irmãos, pasmem, é muito mais misericordiosa do que as leis do seu tempo. E o que Deus está falando? Eu só exijo vida daquele que tirou vida de ser humano, porque o animal não é equivalente ao ser humano. Só o ser humano é criado à minha imagem e semelhança. Percebem? A lei civil, ela está a serviço da lei moral de Deus. Mesmo que a gente não use mais a lei civil no nosso tempo, que a gente não vive numa teocracia, a gente continua sob os efeitos da lei moral. O princípio da vida permanece o mesmo. Nós, cristãos, devemos tratar a vida como algo de suma preciosidade. Por isso, somos contra o aborto.
Percebe? Então, isso está presente na lei civil. Olha só como o caráter civil, o caráter moral na lei civil é demonstrado em Deuteronômio 4, versículos 5 a 8. Deuteronômio 4. Então, Deuteronômio 4, versículo 5 nos diz: Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Olha o versículo 6. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos esses estatutos dirão, certamente esse grande povo, a gente sabe, é inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Olha a lei cerimonial aqui agora. E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda essa lei que vos proponho hoje. Então, o que Moisés está dizendo para o povo? Que quando o povo obedecesse a lei na nova terra, Deuteronômio já é a chegada para a entrada da terra prometida. Então ele está dizendo o seguinte: quando vocês obedecerem a lei, as leis de Deus, e aqui a gente tem, né, as civis e as cerimoniais mencionadas, mas obviamente a lei moral, ela governa todas as outras. Duas coisas vão acontecer. Quando o povo obedecesse a lei civil, os povos iam se admirar em tamanha sabedoria e inteligência daquele povo. E quando eles obedecessem à lei cerimonial, os outros povos iam falar: caramba, que Deus é esse que é tão próximo desse povo, que está tão presente na vida deles. Então esses são os dois grandes objetivos, irmãos. O objetivo da lei civil era testemunho para os outros povos da justiça de Deus. E era bênção para o próprio povo no exercício da sua sabedoria na vida diária. E a lei cerimonial? E eu não vou entrar aqui agora nela, porque a gente vai ter duas aulas só sobre o tabernáculo, que é basicamente a lei cerimonial. E a lei cerimonial mostrava aos outros povos o quanto Deus é propício, é favorável, e era próximo daquele povo. E para encerrar então a nossa aplicação cristocêntrica, precisamos da lei moral hoje? Sim ou não? Sim, porque precisamos saber quem Deus é e qual é a vontade dele. Precisamos saber que nós somos pecadores, mas mais do que isso, é o que o catecismo também vai falar em outra pergunta, 97 eu acho. Que ele fala assim: mas para quê? Qual é a vantagem da lei moral para quem é regenerado? E aí ele fala, para a gente saber do que Cristo nos salvou. Qual foi o tamanho da nossa dívida? O quanto a gente estava devendo. E agora, salvos por Cristo, a gente poder obedecê-lo em amor. Nesse relacionamento de obediência. Então a lei moral permanece hoje. A lei civil não permanece. Por quê? Como que nós, Igreja de Cristo, testemunhamos para os outros povos a nossa sabedoria e a justiça de Deus? Pela pregação da palavra. Pela pregação da palavra. Porque agora cumpriu-se o que foi prometido a Abraão: todas as nações serão benditas em teu nome. A lei civil restringia a graça. Como assim restringia a graça? Ela só era aplicada, vista, reconhecida na nação de Israel. Se alguém quisesse ser salvo, né, modo de falar, para alguém ser salvo, melhor dizendo então, para alguém ser salvo, precisaria se unir federativamente, nacionalmente, a Israel, se submeter às suas leis. Estava restrito.
Mas o que a gente vê em Apocalipse 20? Que o anjo tranca Satanás para não mais enganar as nações. E agora, uma vez Satanás preso, algemado, acorrentado, o evangelho se espalha a todas as nações. Então não há limites políticos para isso. O que eu quero dizer é que a lei moral agora não depende de uma teocracia para ser revelada. A lei moral de Cristo, ela é pregada em democracias como a nossa, em regimes totalitários comunistas, em regimes parlamentaristas, em democracias constitucionais, em constituições tribais. Percebem? Esse é o poder do Evangelho, gente. Seja qual for a forma de governo, o Evangelho agora é a espada de salvação para apresentar um reino que foi inaugurado por Cristo, mas que é perfeito nas suas leis e vai colocar todas as nossas estruturas políticas pecaminosas abaixo. E quando eu falo pecaminosas, eu incluo todas. Porque partem da inteligência humana. Mas quando a gente olha para a lei civil, aquilo que não é cumprido mais, virá o reino de Cristo, em que a gente vai ser submetido de novo aos estatutos de Cristo, civis. Não sei como. Não sei como isso vai ser traduzido, como a lei moral vai ser traduzida na eternidade, civilmente falando. Mas é um reino perfeito. E a lei cerimonial? Também não precisamos. Cristo é o Cordeiro perfeito, Cristo é o sacerdote perfeito, porque Ele nos uniu ao Senhor Deus, Ele nos reconciliou com Deus. A gente viu isso também no sermão do domingo passado. Quando nós nos unimos a Ele, somos justificados por Ele. Agora, unidos a Cristo, Deus permanece em nós, é presente na nossa vida. Não há necessidade de cerimônias. E se cerimônias, como aquelas do Antigo Testamento, já serviriam para mostrar para os povos como Deus é próximo deles, aquilo que nós temos no Senhor Jesus e a nossa obediência, não dos ritos e cerimônias que vão nos fazer expiar os nossos pecados, mas nos símbolos, nos meios de graça que são visíveis para nos abençoar. Isso deveria servir de testemunho para as pessoas falarem: cara, eu queria ser próximo de Deus como você. A gente não tem mais tabernáculo, a gente não tem mais arca, a gente não tem mais bacia, a gente não tem mais nada disso. Hoje a gente tem o dia do Senhor, como sempre teve. A gente tem a igreja, a gente tem a oração, a gente tem a ceia do Senhor, a gente tem o batismo, a gente tem a palavra escrita, a leitura e a meditação na palavra, meios de graça, não ritos, não cerimônias, mas que servem para o mesmo fim da lei cerimonial, que é quando todo mundo olhar para a sua vida e você viver isso e desfrutar disso, as pessoas quererem isso. Cara, como que eu queria ser próximo de Deus? Aí você fala: então, deixa eu te falar quem me aproximou de Deus. E assim a lei se cumpre na igreja, e a lei continua sendo cumprida na igreja. Mais alguma dúvida, gente? Espera aí o microfone aí para a gente. É porque a gente vê, principalmente na teologia da aliança, que tudo vem numa revelação progressiva. E Cristo vai nos ensinar muita coisa que a gente não conseguia cumprir. A gente vê que, por intermédio dele, a gente hoje consegue. Uma questão é a lei, né? Em Romanos vai dizer que não segundo mais a lei da carne, mas a lei do Espírito. Então, pelo Espírito Santo, a gente consegue cumprir a lei. Mas aí você está falando que parte da lei hoje a gente usa e outra já não usa mais? Por isso que eu falei. Não é uma falta, talvez, de que talvez Deus não tenha se revelado como cumpriremos essa lei, ou algo do tipo? Então, isso vem um pouco dessa ideia que é comum de partir a lei de Deus em três: civil, cerimonial e moral. Isso dá falsa impressão de que elas estão em pé de igualdade.
Então, a lei civil e cerimonial tinha um objetivo próprio que já foi cumprido. Então, a gente não cumpre essas leis porque Deus não exige de nós elas. Por que Deus não exige de nós? Porque elas já cumpriram o momento histórico delas. E por que elas são limitadas no tempo? Porque elas não são morais. Elas são morais porque elas têm uma base moral, mas elas não são lei moral. Percebe? Então, por exemplo, e aí permanece a lei moral. A lei cerimonial e civil, ela tinha digamos assim, ela servia para contextualizar, materializar a lei moral naquele momento. Tá? A lei cerimonial, para inclusive apontar para a obra de Cristo que deveria ser feita. Mas ela não é a lei moral. Então, vou citar um exemplo para vocês. Aí começam as dificuldades. Algumas eram leis cerimoniais ou não. Aí já começa a divisão começa a ficar complicada. Por exemplo, tem uma lei que fala que não poderia tecer 2 tecidos de origem diferentes no mesmo pano. Ou seja, não podia ter em Israel 50% algodão, 50% poliéster. Tá? Isso é uma lei civil ou cerimonial? Tem divergência, gente. É o contrário, por exemplo, não comei animais, tipo mariscos, essas coisas, porque aí deixava impuro. Impuro para a cerimônia. Aí consideravam lei cerimonial. Mas essa do tecido, você vê, você não fala para não fazer. Qual é o princípio disso? Deus é santo. Deus não se mistura com outros deuses. E o povo de Deus não deveria se misturar com outros povos. Então eles iam carregar no corpo uma vestimenta que representasse isso. A gente precisa fazer isso hoje? Não, senão eu estou aqui no sal, porque minha roupa toda... Entendeu? Mas não, o que ele está querendo dizer aí é o seguinte, não, remendo novo em panos velhos e vinho novo em odres velhos, ele está fazendo uma ilustração, uma crítica aos judeus, que não compreenderiam todos os nuances do reino, principalmente o evangelho pregado aos gentios. E a gente vê que isso é uma tensão no Novo Testamento até o tempo de Paulo, mas em nada ele está falando da lei. Aí não aplica a lei, tá? Claro que vai, tudo em Cristo. Não, entendi. Mas eu acho que o que o irmão não entendeu ainda é o seguinte, a lei civil e cerimonial, ela é porque não é inferior, mas ela não é tal qual a lei moral. Entendeu? Então, assim, ela servia para um propósito específico, porque a base dela é a lei moral. A gente nunca pode abrir mão da lei moral. A lei moral é irrevogável. A lei moral permanece. É pela lei moral que nós somos salvos, é a lei moral que a gente obedece. A civil e a cerimonial, elas tinham um outro objetivo, um objetivo específico, entendeu? Só que quando a gente divide em 3, corre-se o risco de achar que as 3 têm peso de igualdade. Está falando, então você está dizendo que uma parte não foi, a gente não cumpriu hoje, mas e a outra parte? Elas não são equivalentes. Você tem a lei moral, você tem a lei de Deus. A lei de Deus sempre existiu. Senão você deveria dizer o seguinte, olha, Abraão então foi desobediente, porque ele não cumpriu a lei civil. Ele não cumpriu a lei cerimonial. Ele misturava pano, ele comia esse monte de bicho. E aí? Porque em Abraão ainda não era necessário esse tipo de lei para aquele momento, como hoje não é mais. Porque aquela lei, ela está a serviço da lei moral, que sempre existiu, que governa. A lei é essa. A lei é essa. A lei cumprida por Cristo, sobretudo a lei moral. Por que ele cumpre também as leis cerimoniais e as leis civis? Porque ele é o Cordeiro imaculado perfeito. Então, até aquilo que aponta para algo maior, ele vai cumprir. É o caso de Moisés com a circuncisão do texto de Êxodo 4.
A circuncisão não salva ninguém, mas Moisés, para ser um mediador digno, ele deveria cumprir até aquilo que é simbólico. Então, Cristo cumpre. Cristo foi circuncidado no 8º dia. Cristo fez o bar mitzvah com 12 para 13 anos. Ele cumpriu toda a lei como um judeu. Mas por quê? Isso é a lei, era dessa lei que ia nos levar para o pecado? Não, senão também está todo mundo aqui. Todo mundo rodou. Ah, Deus nos salvou, então Cristo morreu na cruz para a gente não cumprir o bar mitzvah? Para a gente não ser circuncidado? Não, é exatamente essa a discussão de Paulo. Em Romanos, em Gálatas, exatamente essa discussão. Não é dessa lei que vocês foram salvos. Isso é um símbolo, gente. Isso é um símbolo da verdadeira lei que condena o homem para o pecado. E qual é a lei? Que não há um justo sequer, que ninguém faz a vontade de Deus. É dessa lei que leva o homem para o pecado. Entendeu a diferença? Vai lá, Rafa. É interessante aí, o senhor colocou muito bem aí essa parte final, né? Se a gente tivesse ligado ainda, né, à lei cerimonial, o nosso culto estaria errado, né? A gente teria que oferecer animais aqui, a gente teria que matar cordeiro, né? A gente teria toda aquela cerimônia que o povo de Israel fazia antigamente, né? Rolinha e tal. Então, o nosso culto aqui estaria completamente equivocado, né? Mas a gente sabe que essa lei cerimonial, né, juntamente com a lei civil também, ela foi cumprida em Cristo Jesus, né? Ele cumpriu completamente. Então, hoje, né, nós não precisamos trazer aqui animais no templo. O sacerdote, por exemplo, o pastor Isaías, o senhor também, deveria fazer um sacrifício pelos seus pecados antes de estar aí no altar, né, ministrando, falando do Senhor, né? Então, hoje a gente sabe que tudo isso aí apontava para o Senhor Jesus, né? E hoje, embora, né, a gente esteja na mesma dispensação, né, a graça sempre existiu, mas como o senhor colocou bem, em tempos diferentes, né? A nossa forma de cultuar a Deus, ela é diferente. Eu entendo também, né, que o aspecto moral dentro das leis civis, né, dentro do estatuto que Deus já ordenou para esse povo, pode trazer para a gente coisas a serem aplicadas hoje na graça, por exemplo. A gente olha a história, a gente vê nações, né, como lá na Europa, principalmente no período da Reforma, a gente vê os tempos também dos Estados Unidos também, como essas leis foram diferenciais para a Constituição, para a construção da Constituição de uma nação, né? Hoje muitas coisas se perderam, né? Hoje, se a gente for analisar, muitas coisas se perderam, né? E a gente está com uma intenção, né, de estar trabalhando, né, em Congonhas, na cidade onde eu moro. Eu sou pré-candidato a vereador lá. E uma das desculpa, formas só te interromper. Sim. Se a gente atentar à EBD, não trazer Sim. outros Sim, termos, por favor. Mas Pode ser? Rapidinho, isso aí é só uma colocação, que a forma de observar, que eu falei sobre a questão de outras nações e tal, e eu acho interessante trazer isso, né? A forma de legislar, que independente a gente está sujeito a essas coisas também, né? A forma de legislar justamente é sobre esses princípios da palavra de Deus, né? A forma que a gente isso pretende... é verdade. Deixa eu interromper, irmão, até acrescentando. E, de fato, o melhor exemplo que a gente tem é de Genebra. Genebra, Calvino usou a lei moral, os princípios bíblicos, para inspirar a legislação, o Código de Genebra, na segunda vez que ele foi. Então, você tinha em Genebra um bolsão ali que não existia na Europa, era o maior índice de alfabetização da Europa, o menor índice de homicídio, o menor índice de furto, o menor índice de divórcio. Porque Calvino conseguiu articular com as autoridades locais um exercício da lei que vinha da lei do Senhor. Mas de que lei? Do Antigo Testamento? Então, em Genebra, se algum boi caísse, ia ter que pagar outro boi, ou se alguém fosse pego em adultério, ia ser apedrejado em Genebra? Claro que não. Mas da lei moral. E aí, concluindo, gente, a gente faz esse paralelo, mas a gente não tinha que obedecer. Se a gente tivesse que obedecer à lei civil, a gente então teria que agora fechar aqui a igreja, todas elas, a igreja presbiteriana, comprar umas terras,
declarar a independência e estabelecer a teocracia, porque a gente está em descumprimento, a gente está vivendo uma democracia constitucional. Percebe? Então não se aplica mais, gente. Era para aquele tempo específico. A gente sim deve orar pelos nossos governantes, aquilo que o Rafa estava falando, que a gente deve sim se preocupar com a legislação feita sob a ótica, sob a moral bíblica, mas a gente sabe também que governo nenhum nessa terra vai restabelecer a paz e a perfeição de justiça que Cristo já propôs e que nos aguarda. E esse é o mais importante. Tá bom, meus irmãos? Vamos encerrar por aqui, vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua lei, Pai. Muito obrigado pela Tua graça. Fazem parte da mesma coisa, Senhor. É pela Tua graça que o Senhor revela a Tua instrução a nós. É pela Tua graça que o Senhor demonstra a Tua vontade objetiva, revelada na Escritura, revelada na Tua lei. Te louvamos por isso, Pai. Diante da Tua lei, da Tua justiça, da Tua perfeição, reconhecemos que o Senhor é Deus e não há outro como o Senhor. Pedimos misericórdia para que o Senhor nos ajude a cumprir a Tua lei. Não como religiosos, mas como Cristo mesmo nos instruiu, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Queremos amá-lo, Senhor, e demonstrar o nosso amor pelo Senhor na nossa obediência à Tua vontade, à Tua palavra, Senhor. Nos ajuda nisso, porque reconhecemos que por nós mesmos somos incapazes. Mas se há hoje em nós possibilidade de obedecer ao Senhor, é porque Cristo obedeceu antes de nós e nos comprou para a obediência, nos justificou. Louvado seja o Teu nome por isso, Senhor. Nos dê essa bênção na igreja. E assim como foi com o povo de Israel, nas leis cerimoniais e civis, Pai, que na maneira como nós, Igreja de Cristo, Igreja Presbiteriana de Ouro Branco, nos portemos na sociedade, na maneira como nós lidamos com o nosso próximo, as pessoas vão perguntar, nossa, que justiça é essa? Da onde vem isso tudo? E possamos dizer, vem da lei do Senhor. E da mesma forma como foi com as leis cerimoniais, que na nossa vida genuína, verdadeira com o Senhor, na nossa dedicação à Tua palavra, ao estudo, na dedicação, Senhor, ao Teu serviço, ao Teu culto, à Tua adoração, os povos testemunhem e se questionem que povo é esse, que gente é essa, tão próxima de Deus, e a gente fale de Cristo. Obrigado, Senhor, pela Tua lei. Escreva no nosso coração, para que nós não pequemos contra Ti. Fazemos do Salmo a oração da Tua igreja, do Teu povo, Israel de Deus, presente aqui na Tua presença, em nome de Jesus.